Bom, Gustavo, e o ministro falou que ainda tem tempo de discutir com o presidente Lula e que vai conversar também com o relator do processo. Nós estamos no dia 20 de outubro de 2025. E a gente sabe que daqui a pouco entra recesso aí bastante rápido, né? Esse período final, assim, em geral, você tem uma aceleração do espaço temporal, né? Alguns pontos aqui, assim, o que Paulo coloca, né, o número que ele coloca, nada mais é do que deixar as claras o maior erro da política econômica que a gente tem no Brasil, que é a gente não faz análise de custo-benefício de nada. E a gente discute as ideias, mas não discute as instrumentalizações. E faz total diferença de como que a gente escolhe fazer cada uma dessas ideias. Como que a gente faz, se é menos distorsivo, se é mais distorsivo, então vamos por esse caminho, vamos por aquele caminho e por aí vai. E esse eu acho que é o primeiro grande mérito. O segundo mérito razoável é que as pessoas que escrevem, a gente ainda vive, né, num Brasil, né, que a chamada elite intelectual ainda faz preço, sim. Né, ainda faz, né, movimentação de pensamento e etc. Né, e ali tem grande parte da elite intelectual econômica do país, cada um com seus erros e cada um com seus acertos, né, ao longo do tempo, inclusive em períodos recentes. Mas o ponto é, talvez chamar a atenção com um grupo de peso seja importante nesse primeiro passo. Talvez vincule mais necessidade das discussões do TCU serem, de fato, muito mais profundos pelos seus ministros que tomam a decisão, assim como está sendo feito por seus técnicos que fazem os estudos. Então, acho que aqui tem um outro mérito, que é levantar a necessidade, né, de voltarmos atrás, lá no passado, de que todas as coisas que a gente faz têm uma consequência. Né? Porque, caso contrário, a gente está simplesmente, né, ao léu da sorte. E sorte, né, não necessariamente é uma coisa boa. Né? Assim, sorte tem muito mais a ver, né, com o sentido probabilístico de que pode dar qualquer resultado do que qualquer outra coisa. Porque a gente fala sorte como se só fosse o lado positivo. Até, né? Porque dizem que quem não está preparado, a sorte pode vir, mas você não pesca essa oportunidade. Não, e essa frase que você falou, eu lembrei agora da frase do Tiger Woods, né, que ele fala o seguinte: não, de fato eu tive muita sorte na minha vida, só depois que eu comecei a praticar 12 horas por dia. Tem essa frase, né? Quanto mais tempo eu treino, mais sorte eu dou. Isso é uma coisa fantástica. Fantástica. Né? E a gente deveria estar falando a mesma coisa. O treino do Congresso deveria ser usar, né, o Instituto Fiscal Independente de maneira muito mais relevante. Né, trazer discussões, né, econômicas de verdade, com mais tempo para serem discutidos os processos de tomada de decisão. Gastar mais tempo com isso. Isso deveria ser treino, porque aí a sorte vai vir ao léu depois disso. Né? Então, assim, eu acho que aqui está dois grandes méritos. Em relação ao fiscal e etc., parece até que a gente chove no molhado todos os dias, né? Porque a gente não sai dessa discussão, e isso é péssimo. Porque à medida que a gente só discute esse tipo de coisa, a gente deixa de discutir todas as outras coisas, né, que são realmente importantes. Né? Como que a gente vai gerar riqueza ao invés de só transferir riqueza, por exemplo? Essa deveria ser uma discussão com uma tônica muito mais relevante do que discutir, né, de onde que está vindo o dinheiro. Né? De onde que vai vir o dinheiro? Né? E a grande questão sem gerar nova riqueza, a gente não consegue fazer o processo de transferência contínuo de riqueza. Né? Não dá para tirar de um lado para o outro o tempo inteiro, porque esse lado que está sendo tirado, de alguma maneira, ele vai se exaurir. A gente tem que incentivar o processo de geração de riqueza, né? Que deveríamos fazer. E vários desses economistas discutem isso muito. Então, eu acho que o grande mérito, né, dessa discussão está aí. Talvez, quem sabe, né, se eles tiveram coragem, porque cada um deles também tem coragem de falar outras coisas em momentos inoportunos, né, como foi inclusive na própria eleição, né, que fez preço. Né, e agora talvez estejam correndo atrás do prejuízo. Mas só que olha que coisa boa, quando os dados mudam, né, as pessoas mudam de ideia, né, que as outras pessoas também façam a mesma coisa, inclusive ministros do TCU. É interessante saber, por exemplo, que quando a gente levanta dados e traz, por exemplo, o que o movimento trouxe, a gente não está aqui chancelando tudo o que eles fizeram, mas a gente está mostrando que existem pensadores da economia que estão alertando para um problema que é seríssimo. Um outro detalhe que eu acho muito importante é porque no Brasil o PDCA ele mudou de ordem na sigla, né? O A veio antes do P, Act antes do Plenum. Essa é que é a grande preocupação no Brasil. Porque no Brasil a gente não vê, por exemplo, um projeto
um projeto, um mínimo projeto de gestão pública, de administração de finanças. Isso não é uma exclusividade do governo federal, hein? Vamos só chamar a atenção, os governos estaduais e os municipais também padecem do mesmo mal no Brasil. É crônico, né? É crônico na gestão pública brasileira. E por que a crítica é tão extensa à gestão pública brasileira? Porque a gestão pública brasileira, em raros casos, raras exceções, a maioria dos gestores públicos brasileiros não se especializam nas suas funções, não estudam, não adquirem conhecimento. E sem conhecimento não há como você obedecer às regras mínimas de planejamento, porque para planejar é necessário conhecer. Então se pendura político em cargo técnico o tempo inteiro no Brasil. Cargo técnico é para técnico, não é para político. O político vai fazer política. E os políticos, que me desculpem, até fazendo política, são incompetentes nesse país. Então, se são incompetentes fazendo política, imaginem em funções técnicas, que é o que está acontecendo nesse país. É preciso se discutir isso com muita celeridade e muita velocidade. Metralha-se o governo de Minas, eu não estou aqui defendendo o governo de Minas, estou fazendo uma análise crônica, uma análise profunda, crítica, uma análise crítica. Metralha-se o governo de Minas, e o governo de Minas tem sim uma série de defeitos na sua gestão. Eu já apontei alguns deles e algumas vezes já falei sobre isso. Mas uma das questões fundamentais para mim é que, particularmente no primeiro mandato do governador Zema, foram colocados nas funções pessoas que tinham especificação técnica para exercer função. Daí, talvez, porque tenhamos tido alguma recuperação econômica do governo, ou pelo menos um planejamento do fluxo de caixa do governo para poder pagar servidor, para poder pagar fornecedor, para poder fazer frente ao mínimo que é necessário. Isso não estou dizendo que isso é excelente, é o melhor, mas quando acontece, a gente tem que dizer, olha, tem que ser dessa forma. São técnicos em lugar de técnicos e políticos em lugar de políticos. Porque técnicos fazendo política também fazem caca, tá? Técnicos fazendo política também fazem porcaria. Quero até trazer um trecho aqui da coluna do Paulo, até para puxar o outro assunto aqui que tem relação com o que a gente está falando agora. Sem disciplina fiscal, sem responsabilidade no gasto público e sem transparência nas contas, nenhuma plataforma, de direita ou de esquerda, resistirá ao teste de realidade. E aí eu vou trazer um pouco desse teste de realidade, e quem passa por ele geralmente é o cidadão brasileiro comum, o brasileiro médio, que tem que sair para trabalhar. E a gente falou aqui de uma LDO que não avança, de um Congresso que sequer coloca preço naquilo que ele quer fazer. É como se eu chamasse vocês para uma viagem para a Europa, e aí o Paulo me pergunta, e aí, Júlio, quanto vai ser? Não sei, Paulo. Vamos embora e lá no caminho a gente se vira. Que se diz fiscalista, isso para mim é a maior bobagem de todas. E aí eu vou trazer um pouco da realidade sobre a mobilidade urbana no Brasil. Mobilidade como um todo, na verdade não é só urbana, porque é um retrato do país com números do IBGE. E revelam esse Brasil que se move ou não se move tão bem assim, dependendo das regiões. Em áreas mais ricas, o automóvel domina. Nas mais pobres, o transporte é feito a pé, de bicicleta ou de moto, e não é por escolha, é por falta de opção. O mapa revela mais do que mobilidade, mas mostra uma desigualdade e ajuda a entender por que 20% do orçamento das famílias brasileiras vai apenas para transporte, de acordo com o próprio IPCA. Está aqui a realidade nua e crua de uma falta de cuidado específico com o nosso dinheiro e para onde ele vai e como ele vai, né, Gustavo? E do desenvolvimento da infraestrutura e etc. Você tem vários outros problemas por trás disso, que não é só o impacto da desigualdade em termos de renda disponível, que é muito mais claro. Como você colocou, eu acho que o dado mais impressionante quando a gente olha para isso é a composição na cesta do IPCA, né, que é em relação a transportes. Né? E aí, transporte é energia, tá, gente? Assim, esse que é o ponto, transporte é energia. E a gente não consegue fechar o ciclo da discussão, né, integral disso daqui, como que uma coisa vai impactando a outra e essas decisões vão impactando cada uma dessas decisões. E aqui, assim, parece meio que óbvio, né, esse gráfico que a gente está discutindo. É claro que os lugares mais ricos vão ter mais carros, é claro que, né, os lugares vão andar a pé, ou etc. Mas só que isso não é uma obviedade.
Isso é zero uma obviedade. Até porque em países desenvolvidos há pessoas que andam a pé por escolha própria. Não é por obrigação. Não, é exatamente isso. Assim, tem aquela frase. Agora, eu não sei se foi de Tom Jobim, alguém, assim, eu não me lembro exatamente, mas que fala assim, cara, riqueza para mim não é andar de carro, riqueza para mim é pegar o metrô, né? Você tem essa frase, eu não sei quem que falou isso. Não, tem uma teoria de mobilidade urbana que diz que nação desenvolvida não é aquela em que a maioria dos seus habitantes tem carro. É a maioria em que a maioria dos seus habitantes usa o transporte público. Essa é uma nação desenvolvida. É isso. Eu, por exemplo, adoraria não precisar dirigir, ainda mais nesse trânsito caótico de Belo Horizonte, onde cada dia piora. Parece que agora nós temos uma competição de Fórmula 1 nas ruas da cidade. Você dá a seta para entrar, o cara não deixa você entrar porque ele quer passar primeiro, que ele quer ganhar tempo ou quer ganhar alguma prova de velocidade com você. Num trânsito caótico como esse, o transporte público significa muito. Eu adoraria poder andar de transporte público, mas não nessa porcaria que está aí. Ônibus que na hora que chove vaza dentro água. Ônibus que não tem horário marcado para passar. Fora isso, sinais sem sincronismo, opções de trânsito e de viabilidade de fluxo absolutamente lesivas à população. Tudo isso tem que ser discutido. Falta de acesso à infraestrutura como um todo também. Né? Qual que é a razoabilidade de sair lá, por exemplo, de uma das refinarias a gasolina e chegar em Belo Horizonte e chegar a gasolina lá no interior lá, do Piauí ou da Bahia, ou etc. Todo esse processo, né, da logística por trás também tem que ser discutido. E aqui, assim, mais do que a obviedade, né, da necessidade, porque não tem-se renda, né, para transformar isso, né, a não obviedade da discussão é o que o Paulo está colocando. Assim, é como que a gente, na verdade, poderia mudar o jogo através da correta política pública, do correto gasto social, da correta transferência de renda, sem minar a geração de riqueza em si. Né? Aqui que eu acho que também tem um outro ponto para ser discutido, e fatidicamente a gente já discutiu essa coisa da desigualdade por vários outros dados. Um desses dados foi o saneamento, outros dados foi evasão escolar e etc. E não parece coincidência que todos os estados, né, de maneira simbiótica, do lado ruim, são sempre os mesmos. Não é isso? Piauí está sempre ali, por exemplo. Não é isso? E por quê? Cadê a discussão da política pública? E aqui eu acho que também tem que trazer não só o ente federal, mas como o Paulo e você colocou agora, né, Júlio? É o ente estadual, é o ente municipal. Como é que esse processo de alocação técnico dos recursos poderia ser, né, de grande valia? Acerta onde que você está gastando, né? Essa coisa toda. E isso é uma discussão que, obviamente, a gente não faz. Mas até uma dúvida que isso me levanta, né, um dado como esse levanta, em relação à própria cesta de consumo, não é isso? Que se 20% mais ou menos está alocado em transporte, né, mais uns 40% está alocado em alimentação, alguma outra coisa, serviços, energia e etc. Não é isso? Por essas coisas e as demais que a gente discute a nossa incapacidade completa de geração de poupança. Né? Absolutamente nenhuma capacidade em relação a isso. Né? E isso aflora muitas discussões, tá? Muitas discussões. E só um ponto meu, que aí depois passo para o Paulo. Esse é o tipo de dado que não deveria, né, ser usado, por exemplo, para discutir tarifa zero ou qualquer outra coisa do tipo. Isso não corrobora esse tipo de coisa. Corrobora outra coisa. A melhoria do gasto público, a melhoria do processo de transferência de renda, a melhoria da infraestrutura e, mais do que isso, fazer políticas de responsabilidade que aumentem a produtividade. Porque, assim, para sair disso ser necessidade e escolha, a gente precisa de ter ganho real do salário, coisa que a gente não tem. Olha como é que o cachorro morde o rabo. E agora o Gustavo acaba de desenhar esse cachorro mordendo o rabo da maneira mais plena. Nós estamos discutindo tarifa zero porque nós temos um país que a massa salarial cai, que o número de empregos falseado por um governo que pretende dizer que nós temos aí uma geração, um momento de pleno emprego, mas que não se comprova na realidade. Então nós temos uma massa de trabalhadores que não tem emprego, ou se tem emprego, tem uma massa salarial baixíssima, o que não lhe dá condição de pagar uma passagem de ônibus. Deveria ser o inverso da proposta. Nós deveríamos pensar em melhorar a qualidade do nosso trabalhador,
para que nós tivéssemos maior produtividade, para que tivéssemos um maior nível de emprego, para que o emprego não fosse dado falseado e fosse verdade, para que todos tivéssemos o melhor salário e todos pudéssemos usar um serviço bem feito e bem planejado. A lógica é outra, é discutir o inverso. É por isso que a minha implicância com essas políticas sociais que estão aí e dizem que, mas é porque você vive bem, porque você faz parte de tantos por cento da população que não precisa se preocupar com isso. Mentira. Ninguém sabe os tombos que eu levo, mas todo mundo vê as pingas que eu tomo. Essa aqui é a grande verdade. Todos nós temos um grau elevado de dificuldades nesse país para conquistar as coisas. Uns mais e outros menos, dependendo das suas próprias ambições. Mas o que a gente tem que ver é que esse elevado número de políticas sociais que está aí serve só para disfarçar uma realidade. Todas as vezes em que você não quiser fazer política social, fracione as práticas de política social. Faça fracionado. Aumente o número de benefícios, aumente o número de ministérios que concedem benefícios, porque você não terá a obrigação de fazer nenhum deles. Essa é que é a minha implicância clara com políticas sociais e com essa visão mal feita e mal formulada que esse governo tem de responsabilidade social ou de política social. Gustavo Andrade, obrigado pela presença e até amanhã. Um abraço, pessoal. Até amanhã. Boa semana. Boa semana.